programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre alimentação versus reabilitação. Mas antes da gente continuar o nosso assunto de hoje, nós ouviremos a dica com o nosso querido Dr. Mário Caporal. O que é a laringite? A laringite é uma inflamação da laringe, principalmente onde estão as cordas vocais, naquela região, e muitas vezes a criança se apresenta com aquela tosse persistente, uma tosse seca, muitas vezes pode apresentar falta de ar e muitas vezes pode se estender até essa laringite, dando uns espasmos de brônquio com certa falta de ar, com dificuldade para respirar, que nada mais é que pode ser uma inflamação que ocorre a nível da laringe, principalmente pela mudança brusca da temperatura. E os quadros, muitas vezes, virótico ou bacteriano, pode se incidir nessa região e dar essa manifestação, muitas vezes, de rouquidão, de dificuldade, muitas vezes, de respirar e com tosse seca. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado aqui na nossa região há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, nosso tema de hoje é alimentação versus reabilitação e eu estou recebendo aqui no estúdio a nutricionista Caroline Búrigo Tavares. Carol, a gente encerrou o primeiro bloco falando em relação à genética, né? Isso. E aí surgiu a questão, genética é a maioria, é a minoria, é meio a meio? Como é que funciona em porcentagem isso? Então, 20 a 30% a gente sofre de influências genéticas e os outros 70, 80% seriam mais como um estilo de vida, então em relação à alimentação e atividade física. Então, se a pessoa realmente quiser fazer diferente, ela pode fazer diferente, mesmo tendo um fator genético, às vezes, um pouco mais forte para algumas doenças. Certo. Em relação, nos casos de reabilitação, como é que a nutrição pode estar colaborando? Porque às vezes as pessoas acham que fazer uma cirurgia, mas o comer bem não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Gostaria que tu colocasse um pouquinho para quem está nos assistindo, como que a nutrição pode estar colaborando? Acho que o primeiro fator é que esse paciente, provavelmente, ele vai ficar um tempo parado por conta da cirurgia. Então, ele vai ficar um tempo parado. Se for uma pessoa que praticava esporte ou que era uma pessoa muito ativa, isso vai já impactar em termos de calorias e tudo mais que ela está deixando de, às vezes, gastar. Então, o gasto energético dela é menor nessa fase. E a nutrição, primeiramente, poderia ajudar equilibrando esse gasto energético com a ingestão para que ele não ganhe peso, né? Então, a gente evita que esse paciente venha a ganhar muito peso durante esse processo do pós-cirúrgico. E também um outro fator que é uma alimentação anti-inflamatória. Então, assim como a gente usa remédios anti-inflamatórios, a gente deveria fazer uma alimentação anti-inflamatória que favorecesse a recuperação mais rápida desse paciente, né? Certo. Para quem está em casa entender, que tipo de alimentação seria essa anti-inflamatória para ficar um pouquinho mais claro? Tá, então a gente possui alimentos anti-inflamatórios, eu vou dar alguns exemplos para que vocês saibam. O gengibre é um alimento altamente anti-inflamatório, o ômega 3 é um alimento altamente inflamatório, a cúrcuma, que também é chamado de açafrão, que é conhecido como um tempero da culinária, também é um dos mais potentes anti-inflamatórios naturais que a gente tem, e a gente consegue incluir isso na alimentação do paciente para que ele tenha uma recuperação melhor. Além disso, os alimentos
antioxidantes que tanto são falados, né? Como frutas, como os vegetais, eles ajudariam perfeitamente também as células a se recuperarem mais rápido desse trauma que ocorre durante um processo cirúrgico. E eu já tive até pacientes que fizeram uma operação, às vezes, num joelho e tiveram uma recuperação muito ruim e depois foram ao nutricionista, procuraram primeiro para fazer uma... Então, antes de começar até o processo cirúrgico, eles fizeram já uma alimentação mais saudável e o pós-cirúrgico é assim, muito mais rápido, muito mais rápido mesmo. Incha menos, então é bem interessante esse processo. De repente, para você que está nos assistindo, nunca achou que teria relação, né, da reabilitação do processo cirúrgico com a nutrição. Mas a gente está aprendendo hoje, porque assim como você está em casa, eu também estou aprendendo o quanto a alimentação, ela faz a diferença, né? Já tem até algum ditado que diz, né, Carol, que a gente é o que a gente come, exatamente. Né? E é verdade. E faça do seu alimento seu medicamento, também é um outro ditado bem válido. Verdade. Carol, em relação aos pós-operatórios, né, a atenção no paciente quesito nutricional é um pouquinho diferente? Né? Esse paciente que tem a oportunidade de te procurar, tipo, antes da cirurgia, facilita muito, né? Mas para quem está nos assistindo, né, que de repente não fez esse caminho, né, ainda pode fazer, como tu falou, né? Nunca é tarde para a pessoa procurar. Sim. Mas só para quem está nos assistindo entender, o que seria diferente nessa parte nutricional? Quando o paciente consegue fazer isso antes, a gente consegue modular o corpo dele para que ele tenha menos danos após a cirurgia. Mas no caso do paciente que já fez a cirurgia, ele ainda pode melhorar a resposta dele no pós-cirúrgico com a alimentação. Então ainda há tempo, né? Num pós-cirúrgico, às vezes imediato, o paciente ele tem que priorizar sempre uma alimentação mais leve, né, no começo ali, né, nos primeiros dias, por conta de que esse trauma que foi feito durante a cirurgia, que seja de qualquer tipo, pode ser joelho, pode ser de ombro, pode ser de qualquer tipo, ele está demandando muito do teu corpo, né? A reprodução celular, por conta do trauma, é muito rápida e demanda muita energia. Então, se a gente tiver uma alimentação muito pesada, a gente vai concentrar essa energia talvez para uma digestão e aí vai ficar um dos dois vai ficar feito de forma ineficiente, né? Sim. Então, é interessante que o paciente faça uma alimentação mais leve ali nos primeiros dias ou primeiros momentos do pós-operatório, depois ele vai fazer uma alimentação normal e saudável. Certo. Em relação à água, Carol, em processo pós-cirúrgico, a água é interessante, assim como ela é no dia a dia, né? É muito interessante, ela é muito importante por conta que o nosso corpo, a maior formação dele é de água e pós-operatórios, até pelo processo inflamatório que se dá nas regiões onde vai fazer, quando a gente faz um machucado, a gente vê que ele fica inchado, fica quente e fica vermelho. Isso é um processo de cicatrização e a gente tende a acumular muita água no corpo durante essa recuperação. Então, quanto mais água a gente tomar, mais água também a gente consegue eliminar através da urina, né? E reduzir, de certa forma, esse inchaço. E porque quando a pessoa faz uma cirurgia que ela fica muito inchada, ela reduz muito as mobilidades dela. E isso incomoda também muito. Então, é interessante que se tome bastante água. E às vezes eu me lembrei dessa questão da água, porque às vezes tem gente que pensa o contrário. Eu já estou toda inchada, vou tomar mais água ainda, e muito pelo contrário. Ela né? facilita a excreção dessa água que está retida, então é interessante que se tome mais água. Certo. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalinho, mas a gente já volta falando sobre alimentação versus reabilitação. Fique ligadinho aí com a gente.